Olá, concurseiros, tudo bom? Hoje eu trouxe mais uma aula sobre atualidades para vocês. Aqui no canal vocês já viram duas aulas falando sobre geopolítica e atualidades, e nessa aula de hoje eu venho falar especificamente sobre as atualidades aqui no cenário brasileiro. É claro, se você ainda não segue o canal, clica aqui, se inscreva, ative também as notificações. Se estiver gostando dessa videoaula, deixa aqui também o seu like, que isso é muito importante para as métricas do YouTube, para eles poderem divulgar aqui também essas videoaulas que eu publico aqui no meu canal de forma 100% gratuita. E se ao longo dessa videoaula você ainda ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou tentar responder para você e esclarecer tudo o quanto antes, beleza? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre atualidades no contexto brasileiro. E já vamos começar falando sobre a economia brasileira. Economia brasileira, nós vamos ver o primeiro ponto dela com relação aos juros. Basicamente, nós temos aqui a notícia mais recente do Banco Central, que ele manteve a taxa Selic em 10,5%. O que isso quer dizer, gente? A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros que será praticada no país. Porque é aquela taxa em que o Banco Central ele determina que as transações feitas, quem emprestar dinheiro para o governo brasileiro, vai estar recebendo aí 10,5% de juro ao ano. Sendo assim, ela se torna a taxa básica para todas as transações financeiras que vão ser realizadas no Brasil. Porque ninguém vai praticar uma taxa menor do que essa. Porque se você praticar uma taxa menor do que essa, se você for pagar um juro menor do que 10,5%, aquela pessoa que vai emprestar o dinheiro para você, ela empresta para o governo brasileiro a 10,5%. Por isso que a taxa Selic, ela é uma taxa básica de juros a ser praticada aí, em todo o país. E ela é determinada em reuniões trimestrais que o Banco Central faz para determinar aí qual é a taxa de juros. E como que ela influencia na economia de um país? Vamos lá, gente. Olha só. Pessoal, quando essas taxas elas estão mais baixas, isso dá uma tendência para estimular o consumo das famílias. Por quê? Porque a taxa básica de juros mais baixa, isso nós temos um crédito mais barato. Então isso incentiva o consumo das famílias que vão comprar as coisas aí financiado. Os juros eles são muito usados também, essa taxa básica de juros, inclusive é esse o comportamento do Banco Central nesse momento, isso é usado muito para o controle da inflação. Como que a taxa de juros ela pode controlar a inflação? Pessoal, taxa de juros mais altas são usadas para controlar a inflação, porque como nós falamos aqui no slide anterior, quando as taxas de juros estão baixas, as pessoas tendem a consumir mais, tendem a usar esse crédito para comprar. E com isso, muitas pessoas comprando, a tendência é que os preços se elevem. Então, quando a taxa de juro está mais alta, quando os juros estão mais elevados, isso faz com que a inflação fique mais controlada, porque as famílias vão comprar menos. E comparando com outros países, isso está elevado? Está baixo? Como é que está? Vamos lá. Comparando primeiro aqui, gente, com os Estados Unidos. O Federal Bank, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, ele manteve aí a taxa básica de juros dos Estados Unidos entre 5,25% e 5,5%. E a União Europeia, como é que está? Taxa de juros na União Europeia está em torno de 4%. E um fato curioso é a taxa básica de juros do Japão. A taxa básica de juros do Japão, ela aumentou esse ano. É isso mesmo, pessoal. A taxa de juros do Japão, nesse ano, ela está a zero. Ou seja, ela aumentou, mas ainda está zero. A taxa de juros é zero. É isso mesmo, pessoal. O Japão ele praticou por muito tempo taxa de juros negativa. Ou seja, não era importante, não era conveniente que você mantivesse um dinheiro aplicado, porque ele iria estar perdendo. Quanto mais tempo você deixasse esse dinheiro aplicado, menor ele valeria. Para intervir ali na economia, incentivando ou fazendo com que o consumo fique mais retraído e assim fazendo o controle inflacionário dentro do Brasil. E o que é o Produto Interno Bruto? Pessoal, o Produto Interno Bruto,
mais conhecido aqui como PIB, né? Ele é tudo que é arrecadado dentro de um país ao longo de um ano. Então, o Produto Interno Bruto, ele representa aí, gente, o valor total de todos os bens, de todos os serviços produzidos dentro de um país durante um determinado período de tempo. Geralmente, o PIB ele é contado aí no período de um ano. No Brasil, gente, o PIB, nesse momento, nesse ano, ele está com um crescimento de 0,8%. Em 2023, o PIB do Brasil era de 1,8 trilhões de reais. Não, 1,8 trilhões de dólares. E comparando com os outros países, temos aqui, ó, Estados Unidos, 18,6 trilhões, maior PIB do mundo, seguido pela China, 11,2 trilhões, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia e Itália também com 1,8 trilhões, empatado aqui com o Brasil. Outro tema importante que eu trouxe para vocês também, gente, é com relação aos serviços análogos à escravidão. Eu trouxe aqui o conceito para vocês. Olha aqui, o que é um serviço análogo à escravidão? É toda atividade forçada desenvolvida sob condições degradantes ou em jornadas exaustivas e quando a pessoa é impedida de deixar o seu local de trabalho. Isso acontece muito, gente, em propriedades rurais, que às vezes aprisionam o funcionário ali da seguinte forma: leva grande quantidade de pessoas em ônibus, em caravanas, eles vão em cidades mais distantes e ali eles oferecem um emprego para essas pessoas trabalharem por algum período, seja na colheita da cana, seja na apanha do café, enfim, por um período de tempo. Quando essas pessoas chegam a essas propriedades, na maioria das vezes é cobrado delas, elas já chegam devendo, né? Porque é cobrado delas o transporte que elas pegaram, né? É claro, o transporte do próprio patrão para chegar até o local de trabalho. Quando chega ali, eles vão dormir em um alojamento, que também vai ser cobrado. Ali, eles vão tem uma venda, um comércio ali na própria fazenda, que eles vão ter que comprar ali as ferramentas, comprar ali o alimento. Então, quando chega no final do mês, eles estão devendo ainda o patrão. Então, eles ficam trabalhando ali em situações degradantes e nunca conseguem pagar as suas dívidas para saírem daquela fazenda. Essa é uma situação análoga à escravidão. E essa situação ela ainda acontece no Brasil. No ano de 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou cerca de 3.190 trabalhadores em condições análogas à escravidão no nosso país. E isso ainda acontece, infelizmente. As regiões que mais possuem trabalhadores nessas condições de analogia à escravidão são as regiões norte e nordeste do Brasil. Justamente as regiões que são as regiões que têm localidades mais isoladas no nosso país. E um dado triste é que cerca de 30% dos trabalhadores resgatados nessas condições, eles são analfabetos. Senado brasileiro, 200 anos. É isso mesmo, gente. O Senado brasileiro ele completou nesse ano 200 anos de existência. O Senado brasileiro ele foi criado lá na Constituição de 25 de março de 1824. Ou seja, Dom Pedro I, quando ele instituiu a primeira Constituição do Brasil, lá em 1824, ele instituiu ali, gente, que o Legislativo, que era um dos poderes que comanda o Brasil e que comanda até hoje, né? Ali ele criou o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Moderador. E aqui o Legislativo era ali já, ele criou ali o Senado brasileiro, que já funcionaria desde aquele momento de forma bicameral. Ele criou ali a Câmara dos Deputados, que eram formados naquele momento por representantes eleitos pelo povo, e o Senado, que era formado ali por um grupo vitalício, indicado ali por ele. É claro que hoje o Senado não tem mais essa composição.
a formação do Senado, ela é também por pessoas eleitas. O Senado brasileiro hoje, diferente da Câmara dos Deputados, ele possui a mesma representatividade por estado, ou seja, cada estado da federação elege 3 senadores para mandatos de 6 anos, para compor lá o Senado, ou seja, independente do tamanho do estado, todos eles têm a mesma representatividade no Senado brasileiro, diferente da Câmara dos Deputados, que o número tem relação com a quantidade de habitantes daquele estado brasileiro. Ele é o responsável por afastar e julgar os presidentes no processo de impeachment. Ano de 2024 marcado também por uma epidemia de dengue. É isso mesmo, pessoal. Os casos de dengue no Brasil no ano de 2024, eles explodiram, uma quantidade muito grande. Olha só, eu trouxe aqui esse mapa para vocês, mostrando aqui, ó, vejam aqui na legenda, a concentração de casos no Brasil. Nós vimos aqui que toda essa área que está no vermelho mais escuro, vemos aqui na legenda, mais de 500 casos a cada 100 mil habitantes. Essas outras áreas aqui, ó, de 50 a 499 casos. E temos apenas o estado de Roraima, aqui em cima, com menos que 59 casos de dengue a cada 100 mil habitantes. O que fez com que esses casos aumentassem tanto? E por que isso aconteceu? Tem alguns fatores que justificam essa grande quantidade de casos de dengue. Aqui eu trouxe algumas para vocês. Primeiro, gente, são as condições climáticas propícias à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue. Quais são as condições climáticas favoráveis? Temperatura elevada, grande umidade, grande quantidade de chuvas. No ano de 2024, nós tivemos chuvas intensas e temperaturas elevadas no nosso país. O ano de 2024, pessoal, foi um dos anos mais chuvosos, está sendo um dos anos mais chuvosos da última década, especialmente aí no Centro-Sul e no Nordeste. Então isso faz com que a quantidade de ambientes propícios à proliferação do mosquito da dengue seja muito maior. E se tem uma grande proliferação do mosquito, a quantidade de casos fica muito maior também. A urbanização sem uma infraestrutura adequada, ela também contribui muito para o aumento dos casos de dengue. Quando nós temos locais sem saneamento básico, com ambientes que acumulam água, que fica ali água parada, então esses ambientes são ambientes propícios para o desenvolvimento do mosquito. E é claro, né, gente, se o mosquito se desenvolve, maior a possibilidade dele transmitir aí a dengue. Bom, pessoal, enquanto o número de casos de dengue sobe, o IDH brasileiro cai. O IDH ele é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um índice utilizado internacionalmente para medir ali a qualidade de vida de um país. O IDH ele varia de 0 a 1, sendo 1 o máximo. E ele avalia ali 3 áreas para ele determinar o seu índice. Ele avalia ali a longevidade, ele avalia a renda e ele avalia a educação. Como assim? Na longevidade, ele avalia ali a expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer. Qual a média de idade que se vive morando em determinado lugar? Qual é a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa? Se você pega o PIB daquele país e divide pela quantidade de habitantes, que número que dá? Que média que dá de renda anual? Então esse é o PIB per capita, isso também é analisado. E aqui, a educação, o que é avaliado ali na educação, gente? A quantidade de anos de estudos que se estuda naquele determinado país. Ou seja, quando você junta aqui esses 3 fatores, você tem o cálculo do IDH. No ano de 2015, o IDH brasileiro já era 0,754. E no ano de 2020, o IDH brasileiro passou para 0,765, mudando aí a posição do Brasil na classificação do IDH. Olha só, gente, aqui todo o IDH de todos os países do mundo, eles são classificados em 5 faixas. Aqueles IDHs que são
menor do que 0,499 são considerados IDH muito baixo. Aqueles que vão entre 500 e 599, IDH baixo. Aqueles que vão de 600 a 699, IDH médio. Então, nós vimos aqui que até o ano 2000, o IDH brasileiro era o IDH médio. E no ano de 2010, ele foi para 0,727, significando que 0,727 está aqui, acima de 0,700, já é considerado um IDH alto. Então, no ano de 2010, o Brasil mudou aí a sua classificação do IDH. E no ano de 2020, aumentou ainda um pouco mais, indo a 0,765, continuando aqui com o IDH alto. Mas aí, gente, o que aconteceu? No ano de 2024, a previsão é de que o IDH brasileiro caia um pouco. Ele ainda vai continuar aqui na classificação de IDH alto, mas ele vai cair aqui para 0,754. Novo mapa do IBGE. O IBGE ele publicou um atlas esse ano com um mapa que deu o que falar, por isso que eu trouxe para vocês. Olha só, gente, esse aqui é o mapa que vocês normalmente veem. Ou seja, esse é um planisfério em que o Brasil está aqui, localizado aqui a oeste do meridiano de Greenwich. Ou seja, o meridiano de Greenwich, ele passa aqui em cima de Londres e ele divide aqui o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. Esse aqui é um mapa clássico. No entanto, o IBGE lançou esse ano esse mapa aqui, colocando o Brasil no centro do planeta. Isso significa que o meridiano de Greenwich está passando aqui agora em cima do Brasil? Não, não significa isso. Isso não significa que o meridiano de Greenwich mudou de lugar. O meridiano de Greenwich continua sendo esse aqui, gente, Professor, que linha torta. Bom, vocês estão entendendo. O meridiano de Greenwich ele continuou no mesmo lugar. Ele não está passando aqui em cima do Brasil. O Brasil continua sendo um país ocidental. O Brasil continua sendo um país totalmente localizado no hemisfério oeste. Isso aqui foi apenas uma forma de representar para valorizar mais o brasileiro, que ele também é importante, que ele também pode estar no centro do planeta Terra, mas isso não muda as coordenadas geográficas, não muda as linhas imaginárias do planeta. É isso aí, pessoal. Se você ficou aqui até agora é porque você gostou dessa videoaula. Então, cara, não perde tempo não. Clica aqui, se inscreve logo e aí você vai ajudar o meu canal a crescer e com isso vai ficar ligado sempre que surgir aqui uma videoaula nova. Beleza? Até o próximo.